Olá, eu me chamo William Mello e sou professor de matemática aqui do canal Matemática Paralela. A gente vai começar uma série de vídeos em que eu vou resolver questões de raciocínio lógico matemático na banca Quadrix de nível médio, tá? Para o concurso do Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região, que está previsto agora com o edital lançado em 2021, tá? Se você quer aprender um pouco, se preparar, vem comigo, bora pro vídeo. Bora lá para a primeira questão, tá bom, pessoal? Nessa primeira questão, é uma questão que caiu para o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná em 2018, tá? É uma questão de nível médio, obviamente, que é o que a gente está tratando aqui. E ela começa assim, ó. Uma empresa oferece passagens para determinado trecho nos turnos da manhã, da tarde e da noite. São 3 opções de voos pela manhã, 4 pela tarde e 2 pela noite. 4 conselheiros precisam realizar a viagem pelo trecho no mesmo dia. Carlos e Manuel devem viajar pela manhã, Marcos pela tarde e Camila pela tarde ou pela noite. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Nosso primeiro item que a gente deve julgar, essa é uma proposta da banca de fazer muito parecido com o que o CESP faz, né? Em que você tem itens e você deve julgar que se é certo ou errado. Então, provavelmente, possivelmente, é o que vai vir na sua prova, tá bom? Na banca Quadrix. Então, nesse caso aí, ó, nós temos o primeiro item a ser julgado. Se o voo de Camila for comprado aleatoriamente, respeitando-se sua necessidade, a chance dela viajar pela noite é superior a 30%. Então, observa que eu tenho a possibilidade dela viajar pela tarde ou pela noite. Eu quero saber qual é a chance dela viajar pela noite, escolhendo assim, comprando a passagem aleatoriamente. Quando eu tenho essa perspectiva de visão em que eu tenho uma quantidade de casos possíveis e eu quero identificar a possibilidade de um evento ocorrer, de uma possibilidade ocorrer dentre uma série de eventos, eu tenho um cálculo de probabilidade, tá bom? Então a probabilidade ela se dá pelo número de casos favoráveis dividido pela quantidade total de casos possíveis. Então, eu tenho uma quantidade de casos favoráveis e a quantidade de casos totais, ou seja, de possibilidades totais desse evento ocorrer, tá bom? Então, no comando da questão, se a gente voltar lá, temos a última frase que o Carlos e o Manuel devem viajar pela manhã, o Marcos pela tarde e a Camila, ela pode tanto viajar pela tarde ou pela noite, tá bom? Então ela tem essas duas possibilidades. Só que ele quer saber, dentre essas possibilidades, né, porque é assertiva, ela fala assim, ó, respeitando-se a sua necessidade. Ou seja, se respeita a sua necessidade, então isso identifica que ela pode tanto viajar pela tarde ou pela noite. Só que ele quer saber a possibilidade dela viajar pela noite. E ele quer saber se essa possibilidade é maior do que 30%, tá bom? Então, olha só, a gente precisa identificar quantas são as possibilidades de viajar pela tarde e quantas são as possibilidades de viajar pela noite, tá? Ela tem quantas possibilidades de viajar pela tarde? 4 possibilidades. Então, aqui nós temos 4 possibilidades de viajar pela tarde. E pela noite, ela tem 2 possibilidades, tá? Então, aqui, ó, 4 possibilidades pela tarde e 2 pela noite. Então, o total de possibilidades, né? Esse daqui é o total. Ele vai ser a soma dessas duas possibilidades aqui, tá? Então, 4 mais 2, nós temos aqui que são 6 possibilidades. Então, olha, a probabilidade ela vai ser quantidade de casos favoráveis. Olha, desses casos favoráveis aqui, ó, que ela pode tanto viajar pela tarde ou pela noite, eu quero saber a possibilidade dela viajar pela noite. Então, o que me interessa, o que é favorável ao meu evento, é ela viajar pela noite. E quantas possibilidades eu tenho dela viajar pela noite? 2 possibilidades, tá? Então, aqui, ó, dos casos favoráveis vai ficar 2. E aqui embaixo, ó, que são os casos totais, eu tenho 6 possibilidades, porque dos casos totais ela pode tanto viajar pela tarde ou pela noite. E a gente vê que essa quantidade total aqui são 6 possibilidades. Então, 2 sobre 6 é uma fração em que a gente pode simplificar, tá?
porque esse número é par e esse número também é par. Então, vou fazer uma simplificação aqui, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2, tá? Fazendo essa divisão aqui, eu vou ter que é 1, né? 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá 3, 1/3. Se nós fizermos essa divisão aqui, ó, 1/3 é aproximadamente 0,33 e vai embora, tá? 0,33 e assim por diante. Mas vamos pegar aqui uma aproximação, 0,33. Desse valor 0,33, para que a gente ache ele em valor percentual, a gente pode pegar esse valor aqui que nós aproximamos, né? E nós podemos pegar aqui essa probabilidade e multiplicá-la por 100. Por que, William? Porque quando eu multiplico por 100, eu vou achar esse valor percentual, tá? Multiplicando por 100, observa que aqui eu tenho duas casas decimais. Perdão, eu tenho 2 zeros, né? Então, isso vai fazer com que essas duas casas decimais, a vírgula salte sobre elas aqui, ó, pulando para a direita. Por que indo na direção direita? Porque eu estou fazendo uma multiplicação, tá bom? Então, olha, aqui vai ficar, ó, 33%, tá? Então, a probabilidade da Camila viajar pela parte da noite é de 33%. Isso é superior a 30%? É superior. Então, nós temos que esse item é um item certo, tá ok? Vamos para a próxima questão. Olha aí, se esse vídeo te ajudou, se você teve compreensão no conteúdo que eu utilizei durante esse vídeo, e se você puder, claro, a minha chave ela vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? E faz um Pix aí, por favor.